Meu nome é Márcia e tenho 45 anos. Essa é uma história que nunca contei para ninguém da minha família, mas preciso dividir com vocês porque sei que muitas mulheres passam pela mesma situação que eu passei. Em 2019, eu estava desempregada há quase 8 meses. Meu marido tinha saído de casa no ano anterior e eu estava criando minha filha de 16 anos sozinha. O dinheiro da pensão mal dava para pagar o aluguel do nosso pequeno apartamento na periferia de São Paulo, e eu precisava urgentemente de um emprego. Foi quando uma vizinha me falou sobre uma vaga de cozinheira na casa da família Batista, no bairro Nobre de Moema. Ela conhecia a antiga funcionária que tinha saído porque se mudou para o interior. A família pagava bem, segundo ela, e eu não podia desperdiçar essa oportunidade. Peguei meus documentos, arrumei minha melhor roupa e fui até lá numa segunda-feira de manhã. A casa era imensa, dessas que você só vê em filme. Portão eletrônico, jardim enorme, piscina, 3 carros na garagem. Quando toquei a campainha, quem me atendeu foi Dona Silvia Batista, uma mulher elegante de uns 50 anos, bem arrumada, com aquele jeito de quem nunca precisou se preocupar com conta no final do mês. Ela me recebeu na sala e começou a fazer as perguntas de praxe. Contei que tinha experiência em cozinha, que tinha trabalhado em restaurantes e casas de família antes, que sabia fazer de tudo um pouco. Ela parecia interessada, principalmente quando falei que sabia fazer doces e salgados para festas. Aí ela me apresentou para o marido dela, Dr. Renato Batista, um homem de uns 55 anos, meio careca, barrigudo, daqueles que usam camisa social mesmo em casa para parecer importante. Desde o primeiro momento, senti algo estranho no jeito que ele me olhava. Não era um olhar normal, sabe? Era como se ele estivesse me avaliando de um jeito que me deixou desconfortável. Mas eu precisava daquele emprego desesperadamente, então fingi que não percebi nada e continuei conversando com Dona Silvia sobre as funções. Ela me explicou que eu teria que chegar às 7 da manhã e sair às 5 da tarde, de segunda a sexta. Nos fins de semana, só trabalharia quando tivessem festa ou visita importante. Minha função seria preparar todas as refeições da família, manter a cozinha organizada e ajudar na preparação de eventos quando necessário. O salário era realmente bom, muito melhor do que eu esperava, e ainda tinha vale-transporte e cesta básica. Enquanto Dona Silvia falava, Dr. Renato ficou o tempo todo me olhando de um jeito esquisito. Em um momento, quando ela saiu para buscar água, ele chegou mais perto e disse baixinho: "Você parece ser uma boa cozinheira mesmo. Aposto que sabe fazer umas rosquinhas deliciosas, não é?" O jeito que ele falou, com um sorriso malicioso, me deu arrepios. Mas quando Dona Silvia voltou, ele mudou completamente o tom e voltou a agir normal. Saí de lá empregada, começaria na quarta-feira seguinte. Durante os 2 dias que fiquei em casa me preparando, não consegui tirar da cabeça o jeito estranho que ele me olhava. Minha filha até perguntou se estava tudo bem, porque me viu meio aérea. Mas eu me convenci de que estava exagerando, que talvez fosse só nervosismo do primeiro dia de trabalho novo. Na quarta-feira, cheguei pontualmente às 7 da manhã. Dona Silvia me mostrou a cozinha, que era um sonho de tão equipada, e me explicou a rotina da família. Dr. Renato saía para o escritório às 8h30, ela levava o filho de 12 anos para a escola às 7h30 e depois ia para a academia, voltando só na hora do almoço. Ou seja, eu ficaria sozinha na casa por um bom tempo todas as manhãs. Nos primeiros dias, tudo correu normal. Eu preparava o café da manhã, arrumava a cozinha, começava o preparo do almoço. Dr. Renato aparecia na cozinha antes de sair, tomava seu café e ia embora. Mas já na primeira semana, começou a fazer comentários estranhos. "Márcia, você tem uma mão muito boa para cozinhar. Aposto que suas mãos sabem fazer outras coisas gostosas também", disse um dia, rindo como se fosse uma piada inocente. Eu ria sem graça e mudava de assunto, mas a cada dia os comentários ficavam mais diretos e constrangedores. Ele começou a inventar desculpas para voltar em casa depois que todos tinham saído. Dizia que esqueceu algum documento, que precisava fazer uma ligação importante, sempre algo que o obrigasse a ficar mais tempo na cozinha comigo.
Foi numa quinta-feira da segunda semana que as coisas começaram a ficar realmente sérias. Dona Silvia tinha levado o filho no dentista e ficaria fora a manhã toda. Dr. Renato apareceu na cozinha uns 20 minutos depois de ter saído, dizendo que esqueceu uns papéis importantes. Eu estava preparando uma massa de rosquinha para o lanche da tarde, quando ele se aproximou por trás e disse: "Que cheiro gostoso, Márcia. Não vejo a hora de experimentar suas rosquinhas." O jeito que ele falou e a proximidade dele me deixaram muito desconfortável. Ele ficou ali do meu lado, muito próximo, respirando no meu pescoço enquanto eu trabalhava. Tentei me afastar discretamente, mas a cozinha tinha uma ilha no meio e eu estava meio encurralada entre ele e a bancada. "Doutor Renato, o senhor não vai se atrasar?" perguntei, tentando lembrá-lo de que tinha compromissos. "Não tenho pressa hoje", ele respondeu, e então fez algo que me chocou completamente. Passou a mão na minha cintura e disse: "Você é uma mulher muito atraente, Márcia. Tenho certeza de que podemos nos entender muito bem." Eu me afastei imediatamente e disse que precisava continuar trabalhando. Ele riu e saiu, mas antes disse: "Pense no que eu falei. Posso ser muito generoso com quem me trata bem." Fiquei o resto do dia pensando no que tinha acontecido. Será que eu estava interpretando errado? Será que ele realmente estava insinuando o que eu achava que estava? A insegurança do desemprego e a necessidade do dinheiro me fizeram questionar se eu não estava exagerando. Talvez fosse só um mal-entendido, pensei. Mas na sexta-feira, a situação ficou ainda pior. Dona Silvia saiu cedo para resolver umas coisas do trabalho dela e o menino dormiu na casa do primo. Dr. Renato apareceu na cozinha já me esperando. "Bom dia, Márcia." "Como dormiu?" O tom da voz dele já era diferente, mais íntimo, mais atrevido. Eu respondi secamente e continuei preparando o café. "Pensei muito no que conversamos ontem", ele disse, se aproximando novamente. "Acho que você me entendeu perfeitamente. Uma mulher inteligente como você sabe reconhecer uma boa oportunidade." Eu fingi que não sabia do que ele estava falando, mas ele continuou: "Márcia, você precisa deste emprego, não é? E eu posso não só garantir que você continue aqui, como também posso aumentar seu salário. Tudo o que preciso é que você seja simpática comigo." A palavra simpática soou como uma ameaça velada. Eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Meu coração disparou e eu senti uma mistura de raiva e medo. "Doutor Renato, eu vim aqui para trabalhar como cozinheira, nada mais", disse, tentando manter a voz firme. Ele riu de um jeito que me deu nojo. "Márcia, não precisa se fazer de difícil. Somos dois adultos, sabemos como as coisas funcionam. Sua situação financeira não está fácil, pelo que você me contou. Posso ajudar você e sua filha. Só preciso que você me ajude também." E então ele fez algo que me deixou apavorada. Passou a mão no meu braço e disse: "Que tal começarmos devagar? Hoje você pode fazer aquelas rosquinhas especiais para mim. E quem sabe depois a gente conversa sobre outras coisas gostosas que você pode fazer." Consegui me desvencilhar dele e disse que precisava ir ao banheiro. Tranquei a porta e fiquei lá alguns minutos tentando me acalmar e pensar no que fazer. Quando voltei, ele já tinha saído para o trabalho, mas deixou um bilhete na bancada. "Márcia, espero que repense minha proposta. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que beneficie os dois. Até amanhã." Passei o fim de semana inteiro angustiada, sem saber se contava para alguém ou se tentava aguentar firme no emprego. Minha filha percebeu que algo estava errado, mas eu não tive coragem de contar para ela. Como eu ia explicar que meu patrão estava basicamente me chantageando para ter relações com ele? E se ele me demitisse? Como eu ia pagar as contas? Segunda-feira chegou e eu ainda não sabia o que fazer. Acordei mais cedo que o normal, o estômago embrulhado de nervoso. Minha filha estava se arrumando para ir à escola e percebi que ela me olhava preocupada. "Mãe, a senhora tá bem? Tá com uma cara péssima", ela disse enquanto tomava café. Forcei um sorriso e disse que estava só um pouco cansada, mas por dentro eu estava um caos total. Cheguei na casa dos Batista às 7 em ponto, como sempre. Dona Silvia estava na cozinha tomando um suco e me cumprimentou normalmente.
Márcia, hoje vou sair mais tarde. Tenho uma reunião importante às 10. Pode preparar aquele seu bolo de chocolate para o lanche? O Renato adorou da última vez. Meu sangue gelou quando ela mencionou o nome dele, mas consegui responder que sim. Ela saiu com o menino às 7h30, como de costume. Fiquei sozinha na cozinha, tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente estava a 1000 por hora. Será que ele apareceria de novo? Será que tentaria alguma coisa? Comecei a separar os ingredientes para o bolo, mas minhas mãos tremiam tanto que derrubei a farinha no chão. Às 8h15, escutei os passos dele descendo a escada. Meu coração disparou. Ele entrou na cozinha, já com aquele sorriso malicioso que eu tinha aprendido a odiar. Bom dia, Márcia. Como foi seu fim de semana? Espero que tenha pensado na nossa conversa. Eu fingi que estava ocupada batendo a massa do bolo e murmurei um bom dia seco. Márcia, não precisa ficar tímida comigo, ele disse, se aproximando devagar. Somos parceiros agora, lembra? Posso ver que você é uma mulher que entende como as coisas funcionam no mundo real. Parei de bater a massa e o encarei. Doutor Renato, eu vim aqui para trabalhar. Nada mais que isso. Ele riu daquele jeito nojento de novo. Márcia, querida, não precisa se fazer de santa. Mulheres como você, na sua situação, sabem muito bem o que precisam fazer para garantir a estabilidade. E eu posso oferecer muito mais do que só estabilidade. Ele se aproximou mais ainda e continuou. Posso dobrar seu salário, posso ajudar sua filha a entrar numa faculdade particular. Posso até arranjar um apartamento melhor para vocês. Tudo o que preciso é de um pouco de colaboração. Senti uma onda de nojo e raiva subindo pela garganta. Não quero nada disso, respondi firme. Só quero trabalhar em paz. Ele ficou sério por um momento e então disse algo que me apavorou. Márcia, acho que você não entendeu. Não estou pedindo. Estou oferecendo uma oportunidade. Mulheres que recusam minhas ofertas geralmente têm problemas para encontrar outras oportunidades. Você entende o que quero dizer? Era uma ameaça clara. Ele estava me dizendo que se eu não cedesse às investidas dele, ele faria com que eu não conseguisse emprego em lugar nenhum. Fiquei paralisada, sem saber o que responder. Ele aproveitou meu silêncio para se aproximar ainda mais. Que tal começarmos hoje mesmo? A Silvia vai ficar fora até tarde. Temos tempo de sobra. Nesse momento, escutei a chave girando na porta da frente. Era Dona Silvia. Ela tinha esquecido alguma coisa e voltou. Nunca fiquei tão aliviada na minha vida. Dr. Renato se afastou rapidamente e fingiu que estava apenas tomando café. Esqueci a pasta, Dona Silvia gritou da sala. Já volto! Ele me olhou com raiva e sussurrou. Isso não vai ficar assim, Márcia. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que decidir o que é melhor para você. E saiu da cozinha sem mais uma palavra. Fiquei ali parada, ainda segurando o batedor de bolo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O resto da semana foi um tormento. Todos os dias, ele inventava uma desculpa para ficar sozinho comigo na cozinha. Todas as manhãs eram a mesma coisa. Investidas, propostas indecentes, ameaças veladas. Ele começou a ser mais direto, mais agressivo. Na quarta-feira, quando Dona Silvia saiu para a academia, ele voltou 15 minutos depois dizendo que tinha esquecido um documento importante. Márcia, estou perdendo a paciência com você, ele disse assim que entrou na cozinha. Já faz uma semana que estou sendo gentil, oferecendo coisas boas para você. Mas parece que você não valoriza as oportunidades. Eu estava preparando um refogado e continuei mexendo na panela, tentando ignorá-lo. Olha para mim quando eu estou falando com você, ele gritou me assustando. Nunca tinha visto ele alterado assim. Você acha que pode ficar me enrolando para sempre? Acha que não tenho outras opções? Parei de mexer o refogado e o encarei. Seu rosto estava vermelho de raiva. Doutor Renato, por favor, me deixe trabalhar em paz, eu disse, tentando manter a voz calma, mas por dentro estava morrendo de medo. Ele deu uma risada sarcástica. Trabalhar em paz? Márcia, você ainda não entendeu que sua paz depende de mim? Posso tornar sua vida muito difícil se você continuar sendo teimosa.
Então ele fez algo que me deixou apavorada. Pegou meu celular que estava em cima da bancada e disse: "Tenho contatos em várias empresas da região. Uma palavra minha e você não consegue emprego nem como faxineira. Sua filha também pode ter problemas na escola. Você sabe como essas coisas funcionam, não sabe?" Meu mundo desabou naquele momento. Ele não estava só me ameaçando, estava ameaçando minha filha também. "Por favor, deixe minha filha fora disso." Eu implorei, e imediatamente me arrependi de ter mostrado fraqueza. Ele sorriu com satisfação. "Agora você está começando a entender", ele disse, devolvendo meu celular. "Não quero machucar ninguém, Márcia. Só quero que sejamos amigos, amigos próximos." Passou a mão no meu rosto e eu me encolhi toda. "Você é uma mulher bonita, experiente. Tenho certeza de que sabe como agradar um homem." Consegui me afastar dele e corri para o banheiro, onde tranquei a porta e comecei a chorar em silêncio. Quando saí, ele já tinha ido embora, mas deixou outro bilhete. "Márcia, não quero ser seu inimigo. Pense bem no que é melhor para você e sua família. Amanhã podemos acertar tudo." Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na cama olhando para o teto, pensando em todas as opções que eu tinha. Contar para Dona Silvia? Ela ia acreditar em mim ou no marido? Sair do emprego? Como eu ia pagar as contas? Denunciar para a polícia? Com que provas? Na quinta-feira, a situação ficou ainda pior. Dona Silvia tinha viajado para Campinas, resolver umas coisas do trabalho e só voltaria à noite. O menino estava na escola até às 5. Ou seja, eu ficaria praticamente o dia todo sozinha com aquele homem terrível. Ele apareceu na cozinha às 8h30, mas dessa vez estava diferente. Mais confiante, mais ousado. Usava apenas uma bermuda e uma camiseta, bem diferente do terno social que sempre vestia. "Bom dia, minha querida Márcia", disse com um tom meloso que me deu nojo. "Hoje é nosso dia de acertar as contas. Doutor Renato, sua esposa pode chegar a qualquer momento." Menti, tentando desencorajá-lo. Ele riu alto. "Márcia, Márcia, a Silvia só volta hoje à noite. E o Pedro está na escola. Temos o dia todo para nos conhecermos melhor." Comecei a ficar desesperada. Percebi que ele tinha planejado tudo. Tinha esperado o momento certo, quando teria certeza de que não seríamos interrompidos. "Que tal você preparar aquelas rosquinhas especiais para mim?" ele disse, se aproximando. "E depois podemos conversar sobre seu futuro aqui em casa." "Não quero conversar sobre isso", respondi, tentando soar firme, mas minha voz saiu trêmula. Ele percebeu meu medo e isso pareceu excitá-lo ainda mais. "Márcia, você não tem escolha. Já tentei ser gentil, ofereci coisas boas para você. Agora vamos fazer do meu jeito." Ele se aproximou e tentou me encurralar contra a bancada de novo. Dessa vez consegui desviar e correr para o outro lado da cozinha. "Não toque em mim!" gritei, mas isso só pareceu irritá-lo mais. "Chega de joguinhos, Márcia. Você vai fazer o que eu quero, quer goste ou não." Nesse momento, tive uma ideia desesperada. Peguei uma faca grande que estava na bancada e apontei para ele. "Não chegue perto de mim!" gritei. Ele parou por um momento, surpreso, mas logo começou a rir. "Márcia, você não vai fazer nada. Não tem coragem." "Experimente se aproximar e você vai ver", respondi, tentando parecer mais corajosa do que realmente estava. Ele ficou me encarando por alguns segundos, como se estivesse avaliando se eu realmente faria algo. "Tudo bem, Márcia. Por hoje, vamos deixar assim, mas isso não vai ficar barato para você." Ele saiu da cozinha, mas antes de sair da casa, gritou lá de cima: "Márcia, você cometeu um grande erro hoje. Muito grande." Fiquei segurando a faca até escutar o barulho do carro dele saindo da garagem. Só então consegui relaxar e perceber que estava tremendo dos pés à cabeça. Passei o resto do dia pensando no que fazer. Sabia que na sexta-feira ele tentaria de novo e que seria ainda mais agressivo. Não podia continuar passando por isso. Liguei para minha irmã, que morava em Santos, e contei tudo o que estava acontecendo. Ela ficou revoltada e disse que eu deveria sair do emprego imediatamente. "Márcia, nenhum dinheiro vale sua dignidade e sua segurança",
ela disse. Vem pra cá, fica uns dias aqui em casa até achar outro emprego. Mas eu sabia que não era tão simples assim. Ele tinha deixado claro que faria questão de me prejudicar se eu não fizesse o que ele queria. Na sexta-feira, cheguei ao trabalho determinada a conversar seriamente com ele. Ia deixar claro que se ele não parasse com as investidas, eu contaria tudo para Dona Silvia. Mas quando cheguei, percebi que havia algo diferente. Dona Silvia estava na cozinha, o que era incomum para aquele horário. Márcia, preciso conversar com você, ela disse com uma expressão séria. Meu coração disparou. Será que ele tinha inventado alguma mentira sobre mim? Sente aqui, ela continuou, apontando para uma cadeira da mesa da cozinha. O Renato me contou uma coisa muito grave ontem à noite. Ela começou, e eu senti o mundo desabando ao meu redor. Ele disse que você tentou seduzi-lo, que ofereceu favores sexuais em troca de aumento de salário. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Dona Silvia, isso não é verdade, exclamei, me levantando da cadeira. Foi ele quem tentou me assediar, ele que me fez propostas indecentes. Eu nunca faria uma coisa dessas. Ela me olhou com desconfiança. Márcia, você tem certeza do que está dizendo? O Renato me contou que você até ameaçou ele com uma faca ontem. Percebi que ele tinha distorcido completamente a situação. Tinha contado a versão dele primeiro, me fazendo parecer a vilã da história. Dona Silvia, por favor, acredite em mim. Eu só peguei a faca porque estava com medo dele. Ele tentou me forçar a fazer coisas que eu não queria. Ela ficou em silêncio por um tempo, me observando. Márcia, isso é uma acusação muito grave. Você está dizendo que meu marido tentou abusar de você? Confirmei com a cabeça, tentando não chorar. E você tem alguma prova disso? Era exatamente isso que eu temia. Não tinha prova nenhuma. Eram apenas minha palavra contra a dele. E, obviamente, ela ia acreditar no marido. Dona Silvia, eu sei que é difícil de acreditar, mas juro pela vida da minha filha que estou falando a verdade. Ela suspirou fundo e disse: Márcia, vou ser honesta com você. Não sei em quem acreditar. Vocês dois estão me contando versões completamente diferentes da mesma história. Mas não posso ter esse tipo de situação na minha casa, com meu filho aqui. Entendi que estava sendo demitida. Vou pagar seu salário até o final do mês, mais uma bonificação, ela continuou. Mas acho melhor você procurar outro emprego. Não posso correr o risco de ter problemas na minha família. Saí de lá arrasada, humilhada, sem saber como explicaria para minha filha que tinha perdido o emprego. Pior ainda, sem saber como encontraria outro trabalho se ele realmente cumprisse a ameaça de me prejudicar no mercado. Durante o fim de semana, fiquei remoendo tudo o que havia acontecido. Quanto mais pensava, mais raiva sentia. Não era justo que ele saísse impune depois de tudo que fez comigo. Não era justo que eu fosse tratada como a culpada quando era a vítima. Foi aí que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Na segunda-feira de manhã, em vez de sair procurando emprego, fui até a delegacia da mulher mais próxima de casa. Estava decidida a denunciar Dr. Renato Batista por assédio sexual. A delegada que me atendeu foi muito atenciosa. Explicou que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava e que muitas mulheres passavam pela mesma situação. Senhora Márcia, sei que é difícil provar esse tipo de crime, mas vamos fazer o que for possível para investigar, ela disse. Fiz o boletim de ocorrência, contando tudo em detalhes. Todos os comentários inadequados, todas as investidas, todas as ameaças. A delegada me explicou que eles iriam intimar Dr. Renato para prestar depoimentos e que também ouviriam Dona Silvia como testemunha. Uma coisa importante, ela me disse no final. Se ele tentar entrar em contato com você, se receber qualquer tipo de ameaça, me procure imediatamente. E, se possível, tente gravar qualquer conversa que tiverem. Saí da delegacia me sentindo mais aliviada. Pela primeira vez em semanas, sentia que estava fazendo a coisa certa. Não sabia o que aconteceria dali para frente, mas pelo menos tinha tomado uma atitude. 2 semanas se passaram depois que fiz a denúncia na delegacia.
Nesse período, minha vida virou de cabeça para baixo. Primeiro, comecei a receber ligações estranhas no meu celular. Números desconhecidos que, quando eu atendia, a pessoa do outro lado ficava em silêncio por alguns segundos e depois desligava. Isso acontecia várias vezes por dia, em horários diferentes, me deixando cada vez mais nervosa. Minha filha também começou a perceber que algo estava errado. Mãe, por que a senhora fica pulando toda vez que o telefone toca? Ela perguntou numa quarta-feira à noite, enquanto jantávamos. Eu tentei disfarçar. Disse que estava apenas cansada de procurar emprego, mas ela não era boba. Mãe, aconteceu alguma coisa no seu último trabalho? A senhora está estranha desde que saiu de lá. Não tive coragem de contar para ela o que realmente aconteceu. Como explicar para uma menina de 16 anos que um homem poderoso estava me perseguindo porque denunciei as investidas dele? Como falar sobre assédio sexual com minha filha sem traumatizá-la? Resolvi esperar até que a situação se resolvesse. Na quinta-feira seguinte, recebo uma ligação da delegada responsável pelo meu caso. Senhora Márcia, precisa vir aqui hoje à tarde. Temos novidades sobre sua denúncia. O tom dela era sério, não consegui decifrar se eram boas ou más notícias. Cheguei lá às 14h, ansiosa para saber o que tinha descoberto. Senhora Márcia, intimamos o Dr. Renato Batista para depor na segunda-feira passada. Ela começou, se acomodando na cadeira atrás da mesa cheia de papéis. Ele compareceu com 2 advogados caríssimos e negou todas as acusações. Disse que a senhora que tentou seduzi-lo e que, quando foi rejeitada, inventou essa história para se vingar. Meu coração apertou. Era exatamente o que eu esperava que ele fizesse. E a esposa dele? Dona Silvia falou alguma coisa? A delegada consultou alguns papéis e respondeu. A esposa confirmou a versão dele. Disse que você parecia interessada no marido dela desde o primeiro dia e que várias vezes ela chegou em casa e encontrou vocês conversando de forma muito próxima na cozinha. Senti uma raiva enorme subindo pela garganta. Dona Silvia estava mentindo descaradamente. Nunca houve nenhuma conversa próxima, muito pelo contrário. Eu sempre tentava manter distância dele. Delegada, eles estão mentindo. Eu nunca fiz nada que pudesse ser interpretado como sedução. Senhora Márcia, eu acredito na sua versão, ela disse, me tranquilizando um pouco. Trabalho com isso há 15 anos e sei reconhecer quando uma mulher está dizendo a verdade sobre assédio. O problema é que, juridicamente, ficou palavra contra palavra. Sem provas materiais ou testemunhas, vai ser muito difícil levar esse caso adiante. Mas e as ligações estranhas que estou recebendo? Isso não conta como perseguição? Ela anotou algumas informações sobre as ligações e disse que iam investigar, mas que era muito difícil rastrear números que não deixavam mensagem ou se identificavam. Saí da delegacia ainda mais desanimada do que quando cheguei. Estava começando a entender que homens como o Dr. Renato sempre tinham uma rede de proteção ao seu redor. Dinheiro, influência, contatos. Enquanto mulheres como eu ficavam desamparadas, sem ninguém para acreditar na nossa palavra. No sábado seguinte, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da situação. Eu estava no mercado fazendo as compras da semana quando encontrei Ana Paula, uma mulher que tinha trabalhado como babá na casa dos Batista antes de mim. Conheci ela através da vizinha, que me indicou para o emprego. Márcia, como você está? Ainda trabalhando na casa da Dona Silvia? Ela perguntou, empurrando o carrinho de compras na minha direção. Percebi que ela não sabia de nada que tinha acontecido. Ana, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Você teve algum problema com o Dr. Renato quando trabalhava lá? O rosto dela mudou completamente. O sorriso desapareceu e ela olhou ao redor, como se estivesse com medo de alguém escutar. Por que você está perguntando isso? Ela sussurrou. Aconteceu alguma coisa? Contei para ela tudo o que tinha acontecido comigo, desde as primeiras investidas até a denúncia na delegacia. Conforme eu falava, o rosto dela ficava cada vez mais tenso. Quando terminei, ela ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Márcia, posso confiar em você? Ela perguntou,
olhando diretamente nos meus olhos. O que vou te contar não pode sair de entre nós duas, pelo menos por enquanto. Confirmei que ela podia confiar em mim, e então ela soltou uma bomba que mudaria tudo. O Dr. Renato fez a mesma coisa comigo, ela sussurrou. Durante os 8 meses que trabalhei lá, ele não me deu sossego. Começou com comentários, depois partiu para investidas mais diretas. Um dia, ele até tentou me beijar à força quando Dona Silvia tinha saído para uma viagem. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E você nunca denunciou? Perguntei. Ela balançou a cabeça negativamente. Márcia, eu tinha 3 filhos pequenos para sustentar sozinha. Não podia me dar ao luxo de perder o emprego e ainda por cima ganhar um inimigo poderoso como ele. Preferi sair de fininho e nunca mais tocar no assunto. Mas, Ana, isso significa que ele faz isso regularmente, que outras mulheres podem ter passado pela mesma situação. Ela concordou comigo, mas disse que não sabia o que poderia fazer para ajudar. Se eu falar, ele vai dizer que estamos combinando uma versão para prejudicá-lo. Vai dizer que você me convenceu a mentir. Passamos quase 1 hora conversando ali no mercado. Ela me contou detalhes das investidas que sofreu, e eram assustadoramente parecidas com as minhas experiências. As mesmas palavras, os mesmos métodos, até as mesmas ameaças. Ficou claro que Dr. Renato tinha um padrão de comportamento, uma forma específica de agir com as funcionárias. Ana, você conhece outras mulheres que trabalharam na casa dele? Domésticas, cozinheiras, faxineiras? Perguntei. Ela pensou um pouco e disse que conhecia mais 2. Tem a Rosângela, que trabalhou lá em 2017, e a Carla, que foi jardineira em 2018. Mas não sei se elas passaram pela mesma situação. Saímos do mercado com um plano. Ana ia tentar entrar em contato com Rosângela e Carla para saber se elas também tinham sido assediadas. Se descobríssemos que havia um padrão de comportamento com várias vítimas, talvez conseguíssemos fortalecer meu caso na delegacia. Na segunda-feira, Ana me ligou com novidades que me deixaram ao mesmo tempo aliviada e revoltada. Márcia, consegui falar com as 2. A Rosângela passou pela mesma coisa que nós. Disse que ele era insistente, fazia propostas indecentes e ameaçava prejudicar ela se não cedesse. Ela aguentou 6 meses e saiu sem contar para ninguém. E a Carla? Perguntei ansiosa. A Carla foi ainda pior. Ela me contou que ele chegou a colocar a mão nela várias vezes, sempre quando Dona Silvia não estava. Um dia, ele trancou a porta da despensa quando ela estava guardando os produtos de jardim e tentou forçá-la a fazer sexo oral nele. Senti um nojo imenso ouvindo aquilo. Meu Deus, Ana! E ela não fez nada? Ela disse que conseguiu se desvencilhar dele e correu para fora da casa. Nunca mais voltou lá, nem para buscar o salário. Ficou com tanto medo que se mudou para outro bairro. Ana, temos que convencer essas mulheres a testemunharem. Com 4 vítimas, fica muito mais difícil para ele negar que tem um comportamento abusivo. Ela concordou, mas alertou que não seria fácil. Márcia, todas nós temos medo dele. Ele tem muito poder, muito dinheiro. Pode prejudicar a gente de várias formas. Durante essa semana, Ana trabalhou como uma detetive particular. Conseguiu os telefones de Rosângela e Carla e marcou uma reunião com todas nós para o sábado seguinte. Escolhemos um lugar público, uma lanchonete no centro da cidade, longe do bairro onde os Batista moravam. O encontro foi emocionante e revoltante ao mesmo tempo. As 4 sentadas numa mesa no fundo da lanchonete, compartilhando experiências traumáticas que nunca tinham contado para ninguém. Rosângela, uma mulher de 38 anos, começou a chorar quando contou que Dr. Renato tinha ameaçado impedir que ela conseguisse emprego em qualquer lugar se ela não fizesse o que ele queria. Ele disse que conhecia pessoalmente os donos das principais empresas de limpeza da região. Ela contou entre lágrimas. Disse que uma palavra dele era suficiente para me colocar numa lista negra. Fiquei com tanto medo que aceite trabalhar ganhando muito menos em outros lugares só para ficar longe dele. Carla, de 35 anos, estava visivelmente nervosa. Ficava olhando para os lados como se esperasse ver Dr. Renato aparecer a qualquer momento.
Meninas, vocês não sabem do que esse homem é capaz, ela disse com a voz trêmula. Depois que eu saí de lá, ele me ligou várias vezes ameaçando. Disse que se eu contasse para alguém o que tinha acontecido, ele ia inventar que eu roubei coisas da casa dele. E você chegou a contar para alguém? Ana perguntou. Só para minha irmã, e mesmo assim não contei todos os detalhes. Tinha vergonha de falar sobre as coisas que ele tentou fazer comigo. Carla parou de falar por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem. Márcia, quando você disse que ele tentou te forçar na cozinha, eu me lembrei de tudo que passei na despensa. Ele não tentou só uma vez, foram várias. A história de Carla era ainda mais chocante do que eu imaginava. Durante os 4 meses que trabalhou como jardineira na casa dos Batista, Dr. Renato criou um padrão de assédio quase diário. Sempre que Dona Silvia saía, ele aparecia no jardim com alguma desculpa. No começo, eram só comentários sobre meu corpo, sobre minha roupa, ela contou. Depois ele começou a inventar motivos para me chamar para dentro da casa. Dizia que queria me mostrar onde ficavam as ferramentas extras, onde estavam os produtos de jardinagem, e sempre tentava me tocar. E a Dona Silvia nunca desconfiou de nada? Rosângela perguntou. Eu acho que ela sabia, sim, Carla respondeu. Várias vezes eu percebi que ela me olhava com desconfiança, como se eu fosse uma ameaça para o casamento dela. Mas em vez de confrontar o marido, ela descontava em mim. Ana balançou a cabeça, confirmando. Comigo foi a mesma coisa. Dona Silvia começou a me tratar mal nos últimos meses que trabalhei lá. Ficava me vigiando, fazendo comentários sobre minha roupa, questionando por que eu demorava para fazer certas tarefas. Era como se eu fosse a culpada pelo comportamento do marido dela. Ficamos mais de 3 horas naquela lanchonete, comparando experiências e tentando entender o padrão de comportamento de Dr. Renato. Descobrimos que ele sempre agia da mesma forma. Começava com comentários aparentemente inocentes, depois partia para propostas veladas, em seguida fazia ameaças sobre conseguir emprego em outros lugares e, por fim, tentava forçar situações físicas. Meninas, acho que temos material suficiente para mostrar que isso não foi um caso isolado, eu disse no final da conversa. Se todas nós formos à delegacia contar nossas experiências, fica muito mais difícil para ele negar que tem um comportamento abusivo. Mas nem todas estavam dispostas a se expor. Rosângela disse que pensaria no assunto, mas que tinha medo das consequências. Márcia, você não entende. Eu tenho 2 filhos pequenos e trabalho como diarista para várias famílias ricas da região. Se essas pessoas souberam que estou envolvida numa denúncia contra alguém como o Dr. Renato, posso perder todos os meus clientes. Carla estava ainda mais resistente. Gente, vocês sabem que homens como ele não vão à cadeia por causa de assédio sexual, né? No máximo, vão pagar uma multa ou fazer uns trabalhos comunitários. Mas a gente vai ficar marcada para o resto da vida. Vai ser muito difícil conseguir trabalho em qualquer lugar. Ana tentou convencê-las. Mas e se outras mulheres estão passando pela mesma situação agora? E se ele contratou outra funcionária e está fazendo a mesma coisa? Não temos o direito de pelo menos tentar impedir que isso continue acontecendo? A discussão se estendeu por mais 1 hora. No final, apenas Ana se comprometeu a ir comigo à delegacia. Rosângela disse que precisava pensar melhor, e Carla deixou claro que não queria se envolver. Meninas, eu entendo a revolta de vocês. Eu sinto a mesma coisa, mas tenho medo demais. Esse homem é poderoso, tem muito dinheiro, pode destruir minha vida. Saímos dali com sentimentos mistos. Por um lado, estava feliz em descobrir que não era a única que havia passado por aquela situação. Por outro lado, estava frustrada porque nem todas estavam dispostas a lutar por justiça. Na terça-feira seguinte, Ana e eu fomos juntas à delegacia. A delegada ficou muito interessada quando soube que tínhamos encontrado outras vítimas. Isso muda completamente o panorama do caso, ela disse. Um homem que assedia várias funcionárias durante anos mostra um padrão de comportamento criminoso. Ana prestou depoimento contando tudo o que havia passado na casa dos Batista. Falou sobre os comentários inadequados, sobre as investidas, sobre a tentativa de beijo forçado.
A delegada perguntou se ela tinha guardado alguma prova das ameaças que ele fez, mas Ana respondeu que na época estava tão assustada que só queria esquecer tudo. E as outras duas mulheres? Elas não querem prestar depoimento? A delegada perguntou. Expliquei que elas tinham medo das consequências, mas que talvez pudéssemos convencê-las mais tarde. Senhora Márcia, quanto mais testemunhas tivermos, mais forte fica o caso. Vou dar um prazo de 2 semanas para vocês tentarem trazer as outras mulheres aqui. Saímos da delegacia mais esperançosas, mas sabíamos que o caminho ainda seria longo e difícil. Naquela mesma semana, as ligações estranhas para o meu celular aumentaram. Agora eram pelo menos 10 por dia, sempre de números diferentes. Algumas vezes, quando eu atendia, escutava uma voz masculina sussurrando coisas como desista ou pare de causar problemas. Minha filha estava cada vez mais preocupada comigo. Mãe, por que a senhora não muda o número do celular? Ela perguntou numa quinta-feira à noite, depois de presenciar uma dessas ligações estranhas. Deve ser trote, algum adolescente querendo fazer brincadeira. Tentei disfarçar, mas estava ficando cada vez mais difícil esconder minha ansiedade. Não conseguia dormir direito, pulava com qualquer barulho, vivia olhando pela janela para ver se não tinha ninguém estranho na rua. Estava desenvolvendo uma paranoia que estava afetando minha vida e a vida da minha filha. No sábado, recebi uma ligação inesperada que me deixou ainda mais assustada. Era a Dona Silvia. Márcia, preciso conversar com você. É sobre a situação com o Renato. Meu coração disparou. O que será que ela queria? Posso encontrar você hoje à tarde? É importante. Hesitei em aceitar. Será que era uma armadilha? Será que Dr. Renato tinha mandado ela tentar me convencer a retirar a denúncia? Mas minha curiosidade falou mais alto. Dona Silvia, podemos nos encontrar num lugar público. Que tal no shopping? Cheguei ao shopping às 3 da tarde, como combinado. Dona Silvia já estava lá, sentada numa mesa do food court, com uma expressão muito diferente da mulher elegante e confiante que eu conhecia. Parecia cansada, preocupada, mais velha. Márcia, obrigada por ter vindo, ela disse quando me aproximei. Sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo o que aconteceu. Sentei na cadeira à frente dela, tensa, esperando ouvir o que ela tinha a dizer. Márcia, descobri algumas coisas sobre o Renato que mudaram completamente minha perspectiva sobre toda essa situação. Ela começou, olhando diretamente para mim. E preciso te pedir perdão. Márcia, descobri algumas coisas sobre o Renato que mudaram completamente minha perspectiva sobre toda essa situação. Ela começou, olhando diretamente para mim. E preciso te pedir perdão. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Não sabia se podia confiar nela ou se era mais uma armadilha elaborada pelo marido. Na semana passada, estava organizando o escritório dele em casa quando encontrei algumas coisas que me deixaram chocada. Dona Silvia continuou, baixando a voz e olhando ao redor, como se temesse ser ouvida. Márcia, você não foi a primeira funcionária que ele assediou. E pelo que descobri, também não foi a última. Senti meu coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Ela pegou a bolsa e tirou de dentro um envelope pardo. Encontrei isso escondido numa gaveta secreta da mesa dele. São fotos, Márcia. Fotos de várias mulheres que trabalharam na nossa casa ao longo dos anos. Que tipo de fotos? Perguntei, temendo a resposta. Ela abriu o envelope discretamente, me mostrando algumas das imagens. Eram fotos tiradas escondido de mulheres trabalhando na casa. Reconheci Ana Paula numa delas, varrendo o jardim. Outra parecia ser Carla, organizando ferramentas. Havia ainda várias outras que eu não conhecia. Márcia, algumas dessas fotos foram tiradas por baixo de saias, outras focam em partes íntimas das mulheres quando elas estavam se abaixando ou subindo escada. Dona Silvia disse com nojo evidente na voz. Meu marido é um predador sexual que vinha usando nossa casa como um lugar para alimentar suas fantasias doentias. Não conseguia acreditar no que estava vendo e ouvindo. Dona Silvia, por que a senhora está me mostrando isso?
Por que agora? Ela suspirou fundo antes de responder. Porque encontrei mais coisas, Márcia, muito piores. Ela me contou que depois de descobrir as fotos, começou a investigar outros esconderijos na casa. Descobriu que Renato tinha instalado câmeras escondidas no banheiro das funcionárias e no vestiário da piscina. Márcia, ele tem horas de gravações de mulheres se trocando, tomando banho. É nojento, é criminoso. E ele sabe que a senhora descobriu essas coisas? Ela balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Estou fingindo que não sei de nada enquanto junto todas as evidências. Márcia, quero ajudar você a colocar esse monstro na cadeia onde ele merece estar. Fiquei alguns minutos em silêncio, processando todas essas informações. Parte de mim estava aliviada em descobrir que Dona Sílvia finalmente havia enxergado quem realmente era o marido dela. Outra parte ainda desconfiava de suas intenções. Dona Sílvia, quando a senhora soube da minha denúncia, por que não acreditou em mim? Por que defendeu ele? Ela abaixou a cabeça, visivelmente envergonhada. Márcia, eu sabia. Deep down, eu sempre soube que havia algo errado com o comportamento do Renato em relação às funcionárias. Mas era mais fácil culpar vocês do que admitir que estava casada com um abusador. A senhora sabia e não fez nada? Perguntei, sentindo raiva subindo pela garganta. Márcia, eu sei que não tenho desculpa. Eu escolhi proteger minha zona de conforto, meu status social, minha segurança financeira. Fui covarde e omissa. Por isso, agora quero fazer a coisa certa. Ela me explicou que havia copiado todas as evidências que encontrou e queria entregá-las à polícia. Márcia, com essas provas, seu caso fica muito mais forte. Não vai mais ser palavra contra palavra. Teremos evidências concretas de que ele tem um padrão de comportamento abusivo. E o seu filho? Como ele vai reagir quando descobrir que o pai é um criminoso? Dona Sílvia começou a chorar pela primeira vez desde que chegara ali. Márcia, meu filho tem apenas 12 anos. Vai ser devastador para ele, mas prefiro que ele cresça longe desse ambiente tóxico. Já conversei com meu advogado sobre o divórcio. Passamos quase 2 horas conversando naquele food court. Ela me contou que durante os 15 anos de casamento, sempre teve a sensação de que havia algo estranho no comportamento de Renato, mas nunca quis investigar a fundo. Eu preferia viver na ignorância, Márcia. Enquanto ele não trouxesse escândalo para dentro de casa, eu fingia que não via nada. Mas houve outras situações antes de mim? Perguntei. Márcia, ao longo dos anos, várias funcionárias saíram de casa de forma súbita, sem explicação convincente. Uma jardineira que trabalhou conosco em 2015 desapareceu da noite para o dia, deixou até ferramentas pessoais para trás. Uma faxineira de 2016 nunca mais voltou depois de um final de semana que eu viajei com Pedro. Dona Sílvia me contou ainda que encontrou no computador de Renato várias conversas em redes sociais com mulheres jovens. Ele usava um perfil falso no Facebook para abordar meninas de 18 e 19 anos. Oferecia emprego na nossa casa, mas as conversas sempre partiam para assuntos sexuais. Meu Deus, Dona Sílvia, isso significa que ele pode ter abusado de muito mais mulheres do que imaginamos. Ela concordou comigo e disse que queria ajudar a identificar outras possíveis vítimas. Márcia, tenho uma agenda com o contato de todas as pessoas que já trabalharam na nossa casa. São mais de 20 mulheres nos últimos 10 anos. Saímos daquele encontro com um plano definido. Na segunda-feira seguinte, Dona Sílvia me acompanharia à delegacia para entregar todas as evidências que havia coletado. Ela também se comprometeu a ajudar Ana e eu a entrar em contato com outras ex-funcionárias para saber se elas também haviam sido vítimas de assédio. No domingo à noite, recebi uma ligação que me deixou em pânico. Era Carla, a ex-jardineira que havia se recusado a prestar depoimento na delegacia. Márcia, preciso te contar uma coisa urgente. O Dr. Renato me ligou hoje à tarde. Como assim ele te ligou? Como conseguiu seu número? Não sei, Márcia. Ele disse que soube que nos encontramos no sábado passado, que alguém nos viu conversando na lanchonete.
Disse que se eu abrir a boca sobre o que aconteceu quando trabalhei na casa dele, vai me processar por difamação. Senti um calafrio percorrendo minha espinha. Se ele sabia sobre nosso encontro, significava que estava nos vigiando ou tinha mandado alguém nos vigiar. Carla, ele fez mais alguma ameaça? Márcia, ele disse que tem amigos na polícia e no judiciário, que se qualquer uma de nós inventar história contra ele, vai nos acusar de tentativa de extorsão e calúnia. Carla, você tem certeza de que era ele mesmo? Márcia, reconheceria a voz desse homem em qualquer lugar. Tenho pesadelos com ela até hoje. Carla estava claramente apavorada. Disse que estava pensando em se mudar para outra cidade com os filhos, que tinha medo de que ele cumprisse as ameaças. Na segunda-feira de manhã, cheguei à delegacia acompanhada de Dona Silvia, como combinado. Mas quando chegamos lá, descobrimos que a delegada responsável pelo meu caso havia sido transferida para outra unidade. Foi uma transferência de última hora, explicou o policial que nos atendeu. A nova delegada só assume na próxima semana. Dona Silvia e eu nos olhamos com desconfiança. Seria coincidência a delegada ser transferida justamente agora, quando tínhamos evidências importantes para apresentar? Podemos falar com algum outro delegado? Perguntei. Senhora, o ideal é aguardar a nova responsável assumir. Assim não há risco de algum detalhe importante se perder na transição. Saímos da delegacia frustradas e preocupadas. Márcia, acho que o Renato tem mais influência do que imaginávamos. Dona Silvia disse quando chegamos ao carro dela. Essa transferência súbita pode não ter sido coincidência. Durante a semana, a situação ficou ainda mais tensa. As ligações ameaçadoras para meu celular se intensificaram. Agora eram mais de 20 por dia, e algumas vezes a pessoa do outro lado chegava a falar meu nome completo e o endereço onde eu morava. Márcia Oliveira Santos, Rua das Palmeiras, 327, apartamento 15. Sabemos onde você mora. Minha filha estava começando a ficar assustada também. Mãe, quem são essas pessoas que ficam ligando? Por que sabem onde a gente mora? Não consegui mais esconder a verdade dela. Sentei e contei tudo o que havia acontecido no meu último emprego, sobre o assédio, sobre a denúncia, sobre as ameaças. Ela ficou revoltada e assustada ao mesmo tempo. Mãe, a gente precisa sair daqui. E se esse homem fizer mal para a senhora? Tentei tranquilizá-la, disse que logo a situação se resolveria, mas por dentro eu estava apavorada também. Renato estava claramente escalando as ameaças. Na quinta-feira, Dona Silvia me ligou com uma notícia que mudaria completamente o rumo da história. Márcia, você precisa vir aqui em casa agora. Aconteceu algo que vai interessar muito a polícia. Hesitei em ir até lá, mas ela insistiu. Márcia, confie em mim. É sobre o Renato e vai ajudar muito o seu caso. Quando cheguei na casa dos Batista, Dona Silvia me levou até o escritório de Renato. Ontem à noite, ele chegou em casa muito nervoso, dizendo que precisava queimar alguns documentos importantes. Achei estranho e resolvi investigar. Ela me mostrou uma pilha de papéis meio queimados que havia retirado da lareira antes que fossem completamente destruídos. Márcia, consegui salvar alguns pedaços. Olha só o que descobri. Eram conversas impressas do WhatsApp entre Renato e alguém identificado apenas como advogado. Nas conversas que conseguimos ler, Renato discutia estratégias para resolver o problema da cozinheira e mencionava ter contatos que podem ajudar a arquivar o caso. Havia também referências a pagamentos feitos para garantir que certas pessoas não falem. Dona Silvia, isso são evidências de obstrução da justiça e suborno, exclamei. Exactly, Márcia. E tem mais. Ela me mostrou outros papéis que havia encontrado. Eram recibos de pagamentos feitos a uma empresa de investigação particular. Ele contratou detetives para investigar você e as outras mulheres que trabalharam aqui. Um dos relatórios que ela me mostrou continha informações detalhadas sobre minha vida pessoal, sobre minha filha, sobre nossa situação financeira. Havia até fotos de minha filha saindo da escola. Senti uma raiva e um medo que nunca havia experimentado antes. Márcia, encontrei também o contrato que ele assinou com essa empresa.
Eles foram contratados não só para investigar vocês, mas também para desencorajar qualquer tentativa de prosseguir com denúncias. Agora eu entendia de onde vinham as ligações ameaçadoras e como ele havia conseguido o telefone de Carla. Dona Silvia, precisamos levar tudo isso para a polícia imediatamente. Ela concordou, mas me alertou sobre algo importante. Márcia, o Renato vai chegar em casa daqui a 2 horas. Precisa sair daqui antes dele descobrir que esteve aqui. Fotografamos todas as evidências com nossos celulares e guardamos os documentos originais numa pasta que Dona Silvia escondeu no quarto dela. Márcia, amanhã de manhã vou à delegacia entregar tudo isso. Com essas provas, não tem como ele escapar. Na sexta-feira de manhã, Dona Silvia e eu fomos juntas à delegacia. A nova delegada, doutora Fernanda, nos recebeu e ficou impressionada com a quantidade de evidências que apresentamos. Senhoras, vocês trouxeram material suficiente para abrir uma investigação criminal muito mais ampla. Ela explicou que com as fotos escondidas, as gravações ilegais e os documentos sobre suborno e intimidação de testemunhas, o caso deixava de ser apenas assédio sexual e se tornava uma investigação por vários crimes. Vamos pedir mandado de busca e apreensão na casa dele e no escritório. Também vamos investigar essa empresa de detetives que ele contratou. E nossa segurança, doutora? Perguntei. Com essas evidências, ele pode ficar ainda mais desesperado e partir para medidas mais extremas. A delegada me tranquilizou dizendo que providenciaria proteção policial e que Renato seria preso preventivamente assim que reunissem todas as evidências. No sábado de manhã, enquanto tomava café com minha filha, escutamos sirenes de polícia passando na rua. Minha filha correu para a janela e gritou: "Mãe, tem vários carros de polícia parando na rua de baixo." Meu coração disparou. Será que Renato havia descoberto sobre as evidências e vinha atrás de mim? Poucos minutos depois, meu telefone tocou. Era Dona Silvia, e ela estava eufórica. "Márcia, a polícia prendeu o Renato. Fizeram busca e apreensão na nossa casa e no escritório dele. Encontraram muito mais evidências do que imaginávamos." Ela me contou que durante a busca, a polícia encontrou vários HDs externos escondidos na casa, contendo centenas de vídeos e fotos de mulheres gravadas sem consentimento. Márcia, tinha material de pelo menos 15 mulheres diferentes. Algumas nem trabalharam na nossa casa, eram funcionárias do escritório dele. "E ele foi preso?" perguntei ansiosa. "Sim, Márcia. Foi preso em flagrante por posse de material pornográfico não consensual, obstrução da justiça e formação de quadrilha. O advogado dele já tentou conseguir liberdade provisória, mas o juiz negou." A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro onde os Batista moravam. Na segunda-feira, saiu uma matéria no jornal local sobre a prisão de empresário acusado de assediar funcionárias e gravar mulheres sem consentimento. A notícia não mencionava nomes, mas todos que conheciam a família sabiam de quem se tratava. Durante essa semana, algo surpreendente aconteceu. Várias mulheres que haviam trabalhado na casa dos Batista ao longo dos anos começaram a procurar a delegacia para prestar depoimento. Ana me ligou na terça-feira contando que havia recebido ligação de pelo menos 6 ex-funcionárias diferentes. Márcia, uma delas me contou que o Dr. Renato chegou a oferecer dinheiro para ela fazer sexo com ele. Outra disse que ele mostrou fotos íntimas de outras funcionárias para ela, como uma forma de chantagem. O número de vítimas estava crescendo de forma assustadora. Rosângela, que inicialmente tinha medo de se envolver, me procurou na quarta-feira. "Márcia, depois de ver que ele foi preso, tive coragem de contar tudo o que passei. Já fui à delegacia prestar depoimento e quero ajudar no que for preciso." Até Carla, que estava pensando em se mudar de cidade, decidiu voltar e colaborar com a investigação. A delegada doutora Fernanda me chamou na quinta-feira para me atualizar sobre as investigações. "Senhora Márcia, descobrimos que o esquema do Dr. Renato era muito maior do que imaginávamos. A empresa de detetives que ele contratou também prestava serviços para outros homens ricos da região que queriam intimidar mulheres." "Quer dizer que havia um esquema organizado para proteger assediadores?" perguntei incrédula.
Exato, senhora Márcia. Encontramos uma rede de advogados, detetives particulares e até alguns policiais corruptos que trabalhavam para abafar casos de assédio e estupro. Sua denúncia ajudou a desmantelar algo muito maior. Ela me explicou que outros casos similares estavam sendo revistos, incluindo alguns que haviam sido arquivados nos últimos anos. Senhora Márcia, sua coragem em denunciar e insistir na investigação pode ter salvado muitas outras mulheres de passarem pela mesma situação. Na sexta-feira dessa semana, Dona Silvia me ligou com mais uma novidade surpreendente. Márcia, preciso te contar algo sobre meu marido que descobri durante a investigação da polícia. Algo que vai chocar você tanto quanto me chocou. O que foi, Dona Silvia? Márcia, o Renato não é apenas um assediador serial. A polícia descobriu que ele estava vendendo os vídeos e fotos que gravava secretamente. Tinha clientes que pagavam para ver material específico de certas mulheres. Senti nojo e revolta ouvindo aquilo. Dona Silvia, quer dizer que ele estava lucrando com a violação da intimidade das funcionárias? Sim, Márcia. E o pior, alguns dos compradores eram conhecidos nossos, empresários da região, médicos, advogados, gente que frequentava nossa casa socialmente. A dimensão do esquema criminoso estava ficando cada vez mais assustadora. Renato não era apenas um predador sexual individual, mas parte de uma rede organizada de exploração de mulheres vulneráveis. No fim de semana, resolvi reunir todas as mulheres que haviam sido vítimas de Renato para conversarmos sobre como seguir em frente. Marcamos um encontro no mesmo lugar onde nos reunimos da primeira vez, mas agora éramos quase 15 mulheres. Foi emocionante ver como nossa coragem em denunciar havia encorajado tantas outras a falarem. Cada uma contou sua experiência e ficou claro que Renato tinha um método muito bem elaborado para escolher suas vítimas. Ele sempre mirava em mulheres em situação financeira vulnerável, com filhos para sustentar, com poucos recursos para se defender. Meninas, o que vocês acham de criarmos uma associação para ajudar outras mulheres que passam por situações similares? Sugeriu Ana. A ideia foi recebida com entusiasmo por todas. Podemos oferecer apoio jurídico, psicológico e financeiro para mulheres que denunciem assédio no ambiente de trabalho. Uma das mulheres presentes, que havia sido funcionária do escritório de Renato, contou que sabia de outros casos similares em outras empresas da região. Meninas, infelizmente, o que aconteceu com a gente não é um caso isolado. Tem muitos homens poderosos por aí fazendo a mesma coisa. Saí daquele encontro com um sentimento de esperança que não sentia há muito tempo. Apesar de toda a dor e trauma que havíamos passado, conseguimos transformar nossa experiência em algo positivo. Não apenas colocamos um criminoso na cadeia, mas também criamos uma rede de apoio para outras mulheres. Na segunda-feira seguinte, a delegada me chamou para mais uma conversa. Senhora Márcia, tenho boas notícias. O Ministério Público aceitou a denúncia contra o Dr. Renato por múltiplos crimes. Ele vai responder por assédio sexual, violação de intimidade, formação de quadrilha, obstrução da justiça e corrupção. E as chances de condenação, doutora? Senhora Márcia, com a quantidade de evidências e testemunhas que temos, a condenação é praticamente certa. Ele pode pegar mais de 15 anos de prisão. Senti uma satisfação enorme ouvindo aquilo. Finalmente, justiça seria feita. Mas a delegada me alertou sobre algo importante. Senhora Márcia, o julgamento pode demorar alguns meses para acontecer. Durante esse período, é importante que você e as outras vítimas mantenham o acompanhamento psicológico. Processos como esse podem ser emocionalmente desgastantes. Ela estava certa. Mesmo com Renato preso, eu ainda tinha pesadelos com tudo que havia passado. Resolvi procurar ajuda profissional para lidar com o trauma do assédio e com o estresse de todo o processo judicial. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Renato, e minha vida havia mudado completamente. Não apenas por causa do processo judicial que estava correndo, mas porque toda a experiência me transformou de uma forma que eu nunca imaginei possível. A mulher insegura e assustada que havia entrado na casa dos Batista no início de 2019 não existia mais.
O acompanhamento psicológico que comecei a fazer com a doutora Helena, uma terapeuta especializada em trauma e assédio sexual, estava me ajudando muito a processar tudo o que havia acontecido. Márcia, ela me disse numa sessão, você precisa entender que o que fez foi extraordinário. Muitas mulheres passam pela mesma situação e nunca têm coragem de denunciar. Doutora Helena, às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse tido a coragem de ir à delegacia, respondi. Quantas outras mulheres ele teria abusado? Quantos outros crimes teria cometido? Ela me explicou que essa era uma reação comum em vítimas de abuso. Sentir responsabilidade por crimes que não cometeram. Durante esses meses, a associação que criamos com as outras vítimas estava crescendo rapidamente. Conseguimos apoio de várias ONGs e até do governo municipal para criar o Centro de Apoio Mulher Trabalhadora. Oferecíamos assistência jurídica gratuita, acompanhamento psicológico e até ajuda para encontrar emprego para mulheres que haviam sofrido assédio no trabalho. Ana Paula havia se tornado minha parceira mais próxima nesse projeto. Ela tinha um dom natural para a organização e conseguiu estabelecer parcerias com escritórios de advocacia que ofereciam serviços pro bono para nossas assistidas. Márcia, você não imagina quantas mulheres já nos procuraram desde que começamos, ela me contou numa reunião. São mais de 50 casos só este mês. Uma das histórias que mais me marcou foi a de Joana, uma mulher de 52 anos que havia sido assediada pelo chefe durante anos numa empresa de contabilidade. Eu achava que era normal, ela me disse chorando. Pensava que fazia parte do trabalho ter que aguentar os comentários dele, as mãos bobas. Só depois que vi a história de vocês na televisão que percebi que estava sofrendo crimes. A história nossa havia ganhado repercussão nacional. Uma jornalista investigativa de São Paulo se interessou pelo caso quando descobriu a dimensão do esquema que envolvia Renato. A matéria que ela publicou, intitulada A Rede do Silêncio, como homens ricos compram impunidade, ganhou vários prêmios de jornalismo. Na matéria, ela revelou nomes de outros envolvidos no esquema, incluindo 3 deputados estaduais, 2 juízes e vários empresários importantes. A repercussão foi tão grande que o Ministério Público Federal assumiu parte das investigações, criando uma força-tarefa específica para combater redes de exploração sexual. Dona Silvia havia se tornado uma aliada importante na nossa luta. Depois do divórcio, que foi finalizado rapidamente devido às evidências criminais contra Renato, ela doou metade dos bens que recebeu na partilha para o nosso centro de apoio. Márcia, é o mínimo que posso fazer para reparar os anos de omissão, ela me disse quando assinou a doação. O filho dela, Pedro, estava fazendo acompanhamento psicológico também. Descobrir que o pai era um criminoso sexual havia sido traumático para o menino. Dona Silvia me contou que ele chegou a perguntar se havia feito algo de errado para que o pai se comportasse daquela forma. É muito difícil explicar para uma criança que existem pessoas más no mundo e que, às vezes, essas pessoas são as que mais amamos. Em outubro de 2019, finalmente chegou o dia do julgamento. O fórum da cidade estava lotado de jornalistas, ativistas de direitos das mulheres e curiosos. Renato havia contratado uma equipe de advogados caríssimos, mas as evidências contra ele eram esmagadoras. No primeiro dia do julgamento, eu e mais 10 outras vítimas prestamos depoimento. Foi muito difícil reviver toda aquela experiência na frente de estranhos, com Renato me olhando do banco dos réus. Mas me senti forte, amparada pelas outras mulheres que estavam na plateia me apoiando. Senhora Márcia, o promotor me perguntou: a senhora pode descrever para o júri como se sentiu durante os assédios? Respirei fundo e respondi: senti medo, nojo, humilhação, mas principalmente senti raiva por estar numa situação onde não tinha escolha. Era aceitar os abusos ou perder o emprego que precisava para sustentar minha filha. O advogado de Renato tentou desqualificar nossos depoimentos, insinuando que estávamos mentindo para conseguir dinheiro numa eventual indenização. Senhoras juradas, ele disse, essas mulheres se organizaram para criar uma versão fantasiosa contra meu cliente,
um empresário respeitado na comunidade. Mas quando o promotor apresentou as evidências físicas, as fotos, os vídeos, as conversas sobre suborno, ficou impossível negar a culpa de Renato. O momento mais impactante foi quando exibiram um dos vídeos que ele havia gravado secretamente. Várias pessoas na plateia saíram da sala, não conseguindo assistir àquela violação de privacidade. No segundo dia, foram ouvidas as testemunhas técnicas. O perito em informática explicou como Renato havia organizado todo um sistema de gravação secreta, com câmeras escondidas e softwares especializados. Era um esquema profissional, ele disse. O réu investiu milhares de reais em equipamentos para cometer esses crimes. O delegado responsável pela investigação da rede de proteção a assediadores também prestou depoimento. Descobrimos que existia um verdadeiro mercado negro de material íntimo não consensual. O réu era um dos fornecedores mais ativos, com uma clientela de mais de 100 pessoas. No terceiro dia, foi a vez de ouvir as testemunhas de defesa. Renato havia conseguido algumas pessoas para falar a seu favor, principalmente colegas empresários e clientes antigos. Mas seus depoimentos soaram vazios diante das evidências apresentadas pela acusação. O próprio Renato decidiu falar em sua defesa no último dia. Foi assustador vê-lo tentar se vitimizar, dizendo que era alvo de uma conspiração feminista para destruir homens de sucesso. Senhoras e senhores jurados, ele disse com uma arrogância que me deu nojo. Sou vítima de um esquema de chantagistas que querem se aproveitar do meu patrimônio. Quando chegou minha vez de fazer as considerações finais como vítima, senti que era o momento mais importante da minha vida. Senhoras e senhores jurados, comecei, não estou aqui por dinheiro ou vingança. Estou aqui porque acredito que a justiça existe para proteger os mais fracos contra os mais fortes. Durante meses, esse homem transformou meu local de trabalho num inferno. Fez com que eu acordasse todos os dias com medo, que chegasse em casa humilhada, que duvidasse do meu próprio valor como ser humano. Parei por alguns segundos, respirei fundo e continuei. Mas descobri que eu não estava sozinha. Descobri que éramos muitas mulheres sofrendo em silêncio. E descobri que quando nos unimos, quando temos coragem de falar a verdade, podemos vencer até os mais poderosos. Algumas pessoas na plateia começaram a chorar, inclusive algumas juradas. Por isso peço a vocês que não julguem apenas esse homem. Julguem o sistema que permite que homens como ele acreditem que podem comprar o silêncio das mulheres. Julguem a cultura que faz com que mulheres como eu tenham medo de denunciar. E, principalmente, enviem uma mensagem clara. Ninguém está acima da lei. A sentença saiu 3 dias depois. Renato foi condenado a 18 anos de prisão pelos múltiplos crimes cometidos. Além disso, foi condenado a pagar indenização de R$100 mil para cada uma das vítimas identificadas. O valor total das indenizações passou de R$2 milhões. Quando o juiz leu a sentença, senti uma mistura de alívio, satisfação e tristeza. Alívio porque finalmente havia justiça. Satisfação porque nossa luta não foi em vão. Mas também tristeza por tudo que havíamos passado para chegar até ali. Saímos do fórum cercadas por jornalistas. Uma repórter me perguntou como me sentia com a condenação. Sinto que fizemos história, respondi. Mostramos que mulheres trabalhadoras podem enfrentar homens poderosos e vencer. Mas, principalmente, mostramos que o silêncio não é mais uma opção. Nos meses seguintes, nossa história inspirou outras mulheres pelo país inteiro. Recebemos cartas de mulheres de todo o Brasil, contando situações similares e pedindo ajuda. Expandimos o centro de apoio para atender casos de outras cidades através de parcerias com ONGs locais. Minha filha, que havia acompanhado toda a luta de perto, me surpreendeu no meu aniversário em dezembro. Mãe, ela disse me entregando um cartão feito à mão. A senhora é minha heroína. Quando eu crescer, quero ser corajosa como a senhora. Chorei lendo aquelas palavras. Toda a dor havia valido a pena só para ouvir isso dela.
Em janeiro de 2020, exatamente um ano após ter começado a trabalhar na Casa dos Batista, recebi um convite inesperado. O Ministério da Justiça queria que eu participasse de uma comissão nacional para criar políticas de combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Senhora Márcia, disse a assessora que me ligou, sua experiência e a forma como organizou a resistência das vítimas chamou a atenção das autoridades. Queremos que ajude a criar mecanismos para proteger outras trabalhadoras. Participar daquela comissão foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. Conheci outras mulheres que haviam passado por situações similares e se tornado ativistas. Juntas, criamos protocolos para empresas, cartilhas de orientação para trabalhadoras e um sistema nacional de denúncias anônimas. Uma das propostas que mais me orgulhava era a criação de centros de apoio à mulher trabalhadora em todas as capitais do país. Baseado no modelo que havíamos criado, esses centros ofereceriam apoio integral para vítimas de assédio e discriminação no trabalho. Em março, recebemos uma notícia que mudaria novamente nossas vidas. A Procuradoria da República havia conseguido rastrear todos os compradores dos materiais íntimos que Renato vendia. Eram mais de 150 homens, incluindo políticos, empresários, médicos e advogados de todo o estado. Vai haver uma operação nacional para prender todos os envolvidos. A delegada doutora Fernanda me explicou numa reunião. Sua denúncia inicial desencadeou a maior investigação sobre exploração sexual do país. Era surreal pensar que minha decisão de ir à delegacia havia resultado numa operação dessa magnitude. A operação, batizada de Rede do Silêncio, prendeu 73 pessoas em 6 estados diferentes. Entre os presos estavam 2 prefeitos, um desembargador, vários empresários importantes e até um apresentador de televisão famoso. A repercussão foi internacional, com jornais de outros países relatando o caso brasileiro. Durante esse período, comecei a receber convites para dar palestras sobre assédio sexual e direitos das mulheres. No início, ficava nervosa falando em público, mas com o tempo fui ganhando confiança. Minha primeira palestra foi numa universidade de São Paulo, para estudantes de direito. Quando comecei a trabalhar na Casa da Família Batista, eu disse para os mais de 200 estudantes presentes: eu era apenas uma mulher desesperada por um emprego. Nunca imaginei que me tornaria símbolo de uma luta nacional contra o assédio sexual. Os estudantes me ouviram em silêncio absoluto. O que aprendi durante essa jornada é que a justiça não é um favor que nos fazem. É um direito pelo qual temos que lutar, e que essa luta fica muito mais fácil quando não estamos sozinhas. A palestra terminou com uma salva de palmas que durou vários minutos. Em abril, aconteceu algo que me emocionou profundamente. Carla, a ex-jardineira que havia ficado traumatizada com o assédio, me procurou para contar que havia conseguido se formar em um curso técnico de paisagismo e aberto sua própria empresa. Márcia, sua coragem me inspirou a não desistir dos meus sonhos, ela disse chorando. Rosângela também havia mudado de vida. Com parte da indenização que recebeu, conseguiu abrir um pequeno salão de beleza no bairro onde morava. Márcia, pela primeira vez na vida me sinto dona do meu próprio destino, ela me disse. Não preciso mais aceitar humilhações para sustentar minha família. Ana Paula havia se tornado uma liderança reconhecida na luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras. Foi convidada para integrar o Conselho Municipal da Mulher e estava fazendo um curso de direito para se especializar em defesa de vítimas de assédio. Em maio, nossa história virou livro. Uma editora de São Paulo se interessou pelo caso e me propôs escrever um relato completo de tudo o que havíamos vivido. Senhora Márcia, o editor me disse, sua história precisa chegar a todas as mulheres do país. Pode inspirar outras a terem a mesma coragem. Escrever o livro foi terapêutico e doloroso ao mesmo tempo. Reviver cada detalhe, cada momento de medo e humilhação, mas também cada vitória pequena e cada descoberta de força interior. O título escolhido foi O Preço da Coragem, como uma cozinheira enfrentou um sistema de abuso. Em junho, recebemos uma notícia que nos deixou eufóricas. O
O Supremo Tribunal Federal havia decidido usar nosso caso como precedente para julgar outros processos similares pelo país. Isso significa que a jurisprudência criada com vocês vai proteger outras mulheres em situações parecidas. O advogado que nos representava explicou. O centro de apoio que criamos estava atendendo mais de 500 mulheres por mês. Tínhamos uma equipe de 20 pessoas, incluindo advogadas, psicólogas, assistentes sociais e até uma jornalista especializada em investigar casos de assédio. Havíamos nos tornado uma referência nacional. Em julho, aconteceu algo que me encheu de orgulho. Minha filha, que havia acompanhado toda a minha transformação, decidiu que queria estudar direito para se especializar em defesa de mulheres vítimas de violência. Mãe, quero continuar o trabalho que a senhora começou, ela me disse. No aniversário de 1 ano da condenação de Renato, organizamos um evento para celebrar as conquistas e planejar novos projetos. Mais de 300 pessoas compareceram, incluindo várias das mulheres que havíamos ajudado ao longo do ano. 1 ano atrás, eu disse no discurso de abertura, éramos apenas algumas mulheres traumatizadas tentando encontrar justiça. Hoje somos um movimento nacional que já ajudou milhares de trabalhadoras a reconhecer seus direitos e lutar contra o abuso. Mas nossa luta está longe de acabar, continuei. Enquanto houver uma mulher sendo assediada no seu local de trabalho, enquanto houver homens que acreditem que podem comprar o silêncio das mulheres, nossa luta continua. Durante esse evento, anunciamos nosso projeto mais ambicioso. A criação de uma universidade popular focada em direitos das mulheres trabalhadoras. Ofereceria cursos gratuitos de capacitação profissional, empreendedorismo, direitos trabalhistas e defesa pessoal. Em agosto, Renato tentou recorrer da sentença, mas o Tribunal de Justiça manteve a condenação e ainda aumentou a pena para 22 anos. Seus bens foram leilões para pagar as indenizações às vítimas e uma parte foi destinada a programas de combate à violência contra a mulher. A empresa de detetives que ele havia contratado também foi fechada e seus proprietários condenados a 8 anos de prisão. Descobrimos que eles tinham um catálogo com mais de 1.000 mulheres que haviam sido investigadas ilegalmente, incluindo fotos íntimas obtidas através de hacking. Em setembro, fomos convidadas para apresentar nosso trabalho na ONU, em Nova York. Era surreal estar naquele auditório, representando o Brasil numa conferência internacional sobre direitos das mulheres. O caso brasileiro mostra como a união das vítimas pode derrubar esquemas poderosos de abuso. Eu disse para delegados de mais de 50 países. Durante a viagem, conhecemos ativistas de outros países que estavam desenvolvendo projetos similares ao nosso. Estabelecemos parcerias para trocar experiências e criar uma rede internacional de apoio a mulheres trabalhadoras vítimas de abuso. Quando voltamos ao Brasil, trouxemos na bagagem convites para implementar nosso modelo de atendimento em outros países da América Latina. Márcia, Ana me disse no avião. Você percebe a dimensão do que criamos? Começou com sua coragem individual e se tornou um movimento internacional. Em outubro, completamos 2 anos desde que tudo começou. Durante esse período, havíamos ajudado mais de 2.000 mulheres diretamente, contribuído para a prisão de mais de 100 agressores e inspirado a criação de leis mais rigorosas contra assédio sexual. Mas a conquista que mais me orgulhava era pessoal. Havia me transformado de uma mulher insegura e assustada numa liderança respeitada nacionalmente. Havia encontrado minha voz, meu propósito, minha força interior. Mãe, minha filha me disse numa noite, enquanto eu revisava um projeto para o centro, a senhora salvou muitas mulheres, mas principalmente salvou a si mesma. Ela tinha razão. Ao lutar pelas outras, havia encontrado minha própria força. Em dezembro de 2020, quase 2 anos após minha primeira denúncia, recebi um telefonema que fechou de forma definitiva um ciclo da minha vida. Era a advogada de Renato informando que ele havia desistido de todos os recursos e aceitado integralmente a condenação. Ele entendeu que não tinha mais como reverter a situação, ela me explicou. As evidências eram incontestáveis
e a repercussão do caso tornava impossível qualquer tentativa de minimizar os crimes. Renato ficaria preso até pelo menos 2035. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, dormi realmente em paz. A sensação de que ele poderia ainda conseguir reverter a situação e sair impune havia me acompanhado todo esse tempo. Agora, finalmente, tinha a certeza de que a justiça havia sido feita. No início de 2021, minha vida havia tomado rumos que nunca imaginei possíveis. Era reconhecida nacionalmente como especialista em combate ao assédio sexual, havia escrito um livro que se tornou best-seller, dirigia uma organização que atendia milhares de mulheres por ano. Mas quando olho para trás, para aquela manhã de segunda-feira em que entrei pela primeira vez na casa da família Batista como uma cozinheira desesperada por emprego, penso em como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de uma vida. A decisão de não aceitar o abuso em silêncio, a decisão de ir à delegacia mesmo com medo, a decisão de insistir na investigação mesmo quando parecia impossível, a decisão de transformar trauma em luta, dor em propósito, medo em coragem. Hoje, quando falo para outras mulheres que estão passando por situações similares, sempre digo a mesma coisa. Você é mais forte do que imagina, você merece ser respeitada, e você não está sozinha. Essa é minha história. A história de como uma simples cozinheira se recusou a aceitar que rosquinhas fossem servidas com humilhação no prato. E de como essa recusa mudou a vida de milhares de mulheres pelo país inteiro. Porque, no final das contas, descobri que a receita mais poderosa que existe não leva farinha, açúcar ou ovos. Leva apenas coragem, união e a certeza de que toda mulher merece trabalhar com dignidade. E essa receita, diferente das rosquinhas que eu fazia naquela cozinha, essa receita eu ensino para qualquer pessoa que queira aprender. Porque é uma receita que liberta, que transforma, que salva vidas. É a receita da resistência. E ela está disponível para todas nós. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Renato, e minha vida havia mudado completamente. Não apenas por causa do processo judicial que estava correndo, mas porque toda a experiência me transformou de uma forma que eu nunca imaginei possível. A mulher insegura e assustada que havia entrado na casa dos Batista no início de 2019 não existia mais. O acompanhamento psicológico que comecei a fazer com a doutora Helena, uma terapeuta especializada em trauma e assédio sexual, estava me ajudando muito a processar tudo o que havia acontecido. Márcia, ela me disse numa sessão, você precisa entender que o que fez foi extraordinário. Muitas mulheres passam pela mesma situação e nunca têm coragem de denunciar. Durante esses meses, a associação que criamos com as outras vítimas estava crescendo rapidamente. Conseguimos apoio de várias ONGs e até do governo municipal para criar o Centro de Apoio Mulher Trabalhadora. Oferecíamos assistência jurídica gratuita, acompanhamento psicológico e até ajuda para encontrar emprego para mulheres que haviam sofrido assédio no trabalho. Ana Paula havia se tornado minha parceira mais próxima nesse projeto. Márcia, você não imagina quantas mulheres já nos procuraram desde que começamos. Ela me contou numa reunião. São mais de 50 casos só este mês. Uma das histórias que mais me marcou foi a de Joana, uma mulher de 52 anos que havia sido assediada pelo chefe durante anos numa empresa de contabilidade. A história nossa havia ganhado repercussão nacional. Uma jornalista investigativa de São Paulo se interessou pelo caso quando descobriu a dimensão do esquema que envolvia Renato. A matéria que ela publicou, intitulada A Rede do Silêncio, como homens ricos compram impunidade, ganhou vários prêmios de jornalismo. Na matéria, ela revelou nomes de outros envolvidos no esquema, incluindo 3 deputados estaduais, 2 juízes e vários empresários importantes. A repercussão foi tão grande que o Ministério Público Federal assumiu parte das investigações, criando uma força-tarefa específica para combater redes de exploração sexual. Dona Silvia havia se tornado uma aliada importante na nossa luta. Depois do divórcio, que foi finalizado rapidamente devido às evidências criminais contra Renato, ela doou metade dos bens que recebeu na partilha para o nosso centro de apoio.
Márcia, é o mínimo que posso fazer para reparar os anos de omissão, ela me disse quando assinou a doação. O filho dela, Pedro, estava fazendo acompanhamento psicológico também. Descobrir que o pai era um criminoso sexual havia sido traumático para o menino. Dona Silvia me contou que ele chegou a perguntar se havia feito algo de errado para que o pai se comportasse daquela forma. Em outubro de 2019, finalmente chegou o dia do julgamento. O fórum da cidade estava lotado de jornalistas, ativistas de direitos das mulheres e curiosos. Renato havia contratado uma equipe de advogados caríssimos, mas as evidências contra ele eram esmagadoras. No primeiro dia do julgamento, eu e mais 10 outras vítimas prestamos depoimento. Foi muito difícil reviver toda aquela experiência na frente de estranhos, com Renato me olhando do banco dos réus. Mas me senti forte, amparada pelas outras mulheres que estavam na plateia me apoiando. Senhora Márcia, o promotor me perguntou, a senhora pode descrever para o júri como se sentiu durante os assédios? Respirei fundo e respondi. Senti medo, nojo, humilhação, mas principalmente senti raiva por estar numa situação onde não tinha escolha. Era aceitar os abusos ou perder o emprego que precisava para sustentar minha filha. O advogado de Renato tentou desqualificar nossos depoimentos, insinuando que estávamos mentindo para conseguir dinheiro numa eventual indenização. Mas quando o promotor apresentou as evidências físicas, as fotos, os vídeos, as conversas sobre suborno, ficou impossível negar a culpa de Renato. No segundo dia, foram ouvidas as testemunhas técnicas. O perito em informática explicou como Renato havia organizado todo um sistema de gravação secreta, com câmeras escondidas e softwares especializados. Era um esquema profissional, ele disse. O réu investiu milhares de reais em equipamentos para cometer esses crimes. O próprio Renato decidiu falar em sua defesa no último dia. Foi assustador vê-lo tentar se vitimizar, dizendo que era alvo de uma conspiração feminista para destruir homens de sucesso. Senhoras e senhores jurados, ele disse com uma arrogância que me deu nojo. Sou vítima de um esquema de chantagistas que querem se aproveitar do meu patrimônio. Quando chegou minha vez de fazer as considerações finais como vítima, senti que era o momento mais importante da minha vida. Senhoras e senhores jurados, comecei. Não estou aqui por dinheiro ou vingança. Estou aqui porque acredito que a justiça existe para proteger os mais fracos contra os mais fortes. Por isso peço a vocês que não julguem apenas esse homem. Julguem o sistema que permite que homens como ele acreditem que podem comprar o silêncio das mulheres. E, principalmente, enviem uma mensagem clara: ninguém está acima da lei. A sentença saiu 3 dias depois. Renato foi condenado a 18 anos de prisão pelos múltiplos crimes cometidos. Além disso, foi condenado a pagar indenização de R$100 mil para cada uma das vítimas identificadas. O valor total das indenizações passou de R$2 milhões. Quando o juiz leu a sentença, senti uma mistura de alívio, satisfação e tristeza. Alívio porque finalmente havia justiça. Satisfação porque nossa luta não foi em vão. Mas também tristeza por tudo que havíamos passado para chegar até ali. Saímos do fórum cercadas por jornalistas. Uma repórter me perguntou como me sentia com a condenação. Sinto que fizemos história, respondi. Mostramos que mulheres trabalhadoras podem enfrentar homens poderosos e vencer. Mas, principalmente, mostramos que o silêncio não é mais uma opção. Nos meses seguintes, nossa história inspirou outras mulheres pelo país inteiro. Recebemos cartas de mulheres de todo o Brasil contando situações similares e pedindo ajuda. Expandimos o centro de apoio para atender casos de outras cidades através de parcerias com ONGs locais. Minha filha, que havia acompanhado toda a luta de perto, me surpreendeu no meu aniversário em dezembro. Mãe, ela disse me entregando um cartão feito à mão. A senhora é minha heroína. Quando eu crescer, quero ser corajosa como a senhora. Chorei lendo aquelas palavras. Em janeiro de 2020, exatamente 1 ano após ter começado a trabalhar na Casa dos Batista, recebi um convite inesperado.
O Ministério da Justiça queria que eu participasse de uma comissão nacional para criar políticas de combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Participar daquela comissão foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. Conheci outras mulheres que haviam passado por situações similares e se tornado ativistas. Juntas, criamos protocolos para empresas, cartilhas de orientação para trabalhadoras e um sistema nacional de denúncias anônimas. Em março, recebemos uma notícia que mudaria novamente nossas vidas. A Procuradoria da República havia conseguido rastrear todos os compradores dos materiais íntimos que Renato vendia. Eram mais de 150 homens, incluindo políticos, empresários, médicos e advogados de todo o estado. A operação, batizada de Rede do Silêncio, prendeu 73 pessoas em 6 estados diferentes. Entre os presos estavam 2 prefeitos, um desembargador, vários empresários importantes e até um apresentador de televisão famoso. A repercussão foi internacional. Durante esse período, comecei a receber convites para dar palestras sobre assédio sexual e direitos das mulheres. Minha primeira palestra foi numa universidade de São Paulo para estudantes de direito. O que aprendi durante essa jornada é que a justiça não é um favor que nos fazem. É um direito pelo qual temos que lutar. Em abril, aconteceu algo que me emocionou profundamente. Carla, a ex-jardineira que havia ficado traumatizada com o assédio, me procurou para contar que havia conseguido se formar em um curso técnico de paisagismo e aberto sua própria empresa. Márcia, sua coragem me inspirou a não desistir dos meus sonhos, ela disse chorando. Rosângela também havia mudado de vida. Com parte da indenização que recebeu, conseguiu abrir um pequeno salão de beleza no bairro onde morava. Márcia, pela primeira vez na vida me sinto dona do meu próprio destino, ela me disse. Ana Paula havia se tornado uma liderança reconhecida na luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras. Foi convidada para integrar o Conselho Municipal da Mulher e estava fazendo um curso de direito para se especializar em defesa de vítimas de assédio. Em maio, nossa história virou livro. Uma editora de São Paulo se interessou pelo caso e me propôs escrever um relato completo de tudo o que havíamos vivido. O título escolhido foi O Preço da Coragem: Como uma cozinheira enfrentou um sistema de abuso. Em junho, recebemos uma notícia que nos deixou eufóricas. O Supremo Tribunal Federal havia decidido usar nosso caso como precedente para julgar outros processos similares pelo país. Isso significa que a jurisprudência criada com vocês vai proteger outras mulheres em situações parecidas, o advogado explicou. O centro de apoio que criamos estava atendendo mais de 500 mulheres por mês. Tínhamos uma equipe de 20 pessoas, incluindo advogadas, psicólogas, assistentes sociais e até uma jornalista especializada em investigar casos de assédio. Em setembro, fomos convidadas para apresentar nosso trabalho na ONU, em Nova York. Era surreal estar naquele auditório representando o Brasil numa conferência internacional sobre direitos das mulheres. O caso brasileiro mostra como a união das vítimas pode derrubar esquemas poderosos de abuso. Eu disse para delegados de mais de 50 países. Em outubro, completamos 2 anos desde que tudo começou. Durante esse período, havíamos ajudado mais de 2.000 mulheres diretamente, contribuído para a prisão de mais de 100 agressores e inspirado a criação de leis mais rigorosas contra assédio sexual. Mas a conquista que mais me orgulhava era pessoal. Havia me transformado de uma mulher insegura e assustada numa liderança respeitada nacionalmente. Havia encontrado minha voz, meu propósito, minha força interior. Em dezembro de 2020, quase 2 anos após minha primeira denúncia, recebi um telefonema que fechou de forma definitiva um ciclo da minha vida. Era a advogada de Renato informando que ele havia desistido de todos os recursos e aceitado integralmente a condenação. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, dormi realmente em paz. A sensação de que ele poderia ainda conseguir reverter a situação e sair impune havia me acompanhado todo esse tempo. Agora, finalmente, tinha a certeza de que a justiça havia sido feita.
No início de 2021, minha vida havia tomado rumos que nunca imaginei possíveis. Era reconhecida nacionalmente como especialista em combate ao assédio sexual, havia escrito um livro que se tornou best-seller, dirigi uma organização que atendia milhares de mulheres por ano. Mas quando olho para trás, para aquela manhã de segunda-feira em que entrei pela primeira vez na casa da família Batista como uma cozinheira desesperada por emprego, penso em como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de uma vida. A decisão de não aceitar o abuso em silêncio, a decisão de ir à delegacia mesmo com medo, a decisão de insistir na investigação mesmo quando parecia impossível, a decisão de transformar trauma em luta, dor em propósito, medo em coragem. Hoje, quando falo para outras mulheres que estão passando por situações similares, sempre digo a mesma coisa. Você é mais forte do que imagina, você merece ser respeitada, e você não está sozinha. Essa é minha história. A história de como uma simples cozinheira se recusou a aceitar que rosquinhas fossem servidas com humilhação no prato. E de como essa recusa mudou a vida de milhares de mulheres pelo país inteiro. Porque, no final das contas, descobri que a receita mais poderosa que existe não leva farinha, açúcar ou ovos. Leva apenas coragem, união e a certeza de que toda mulher merece trabalhar com dignidade. E essa receita, diferente das rosquinhas que eu fazia naquela cozinha, essa receita eu ensino para qualquer pessoa que queira aprender. Porque é uma receita que liberta, que transforma, que salva vidas. É a receita da resistência. E ela está disponível para todas nós.